A verdade sobre a coleta na congregação cristã no Brasil. Afinal de contas, para onde está indo o seu dinheiro? Você já parou para pensar se o dinheiro que você coopera para a ajuda aos pobres, o dinheiro para a obra da piedade, se ele realmente está chegando à mesa de quem está com fome? E se eu te disser que enquanto o discurso deles no púlpito é de escassez e necessidade, os balanços oficiais da igreja escondem montanhas de dinheiro acumulado e os gastos que eles fazem passam longe da piedade. O que eu vou te mostrar hoje, com documentos oficiais da própria Congregação Cristã no Brasil, vai mudar a forma com que você enxerga a administração da Congregação Cristã no Brasil. A paz de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou Josafá Agra, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu nasci na Congregação Cristã no Brasil, fui criado ali dentro e conheço a congregação muito bem por fora e por dentro. Por isso as minhas críticas são feitas com propriedade de quem conhece e sabe o que está falando. E se você é uma pessoa que valoriza a transparência e quer entender o que realmente acontece nos bastidores financeiros da Congregação Cristã no Brasil, eu peço que você já se inscreva nesse canal, que hoje você vai ver muita coisa. O que nós vamos analisar é o discurso de hoje, do culto do dia 21 de dezembro de 2025, feito pelo ancião presidente da igreja, o homem que representa a Congregação Cristã no Brasil, na hora de pedir dinheiro para o povo, a petição de coleta. Foram 1 minuto e 32 segundos que vai revelar muita coisa. E o que eu vou te mostrar não é só o vídeo dele, a fala dele, mas nós vamos comparar com os próprios documentos da Congregação Cristã no Brasil. Eu tenho em mãos o balanço financeiro oficial da igreja, que a própria igreja registrou em cartório, do ano de 2022, do ano de 2023 e do ano de 2024. E para ajudar na análise desses documentos, eu também tenho aqui um laudo, um perito técnico, um contador financeiro que também fez todo um exame desses documentos, e é com base nos documentos e nesse laudo técnico de um perito financeiro que eu vou falar sobre você, sobre a verdade do dinheiro da Congregação Cristã no Brasil. Bom, irmãos, hoje no culto do Braz, nós vimos o ancião Salvador Bueno pedindo dinheiro para manter a estrutura do Braz, só a estrutura do complexo Braz, que ele mesmo falou e disse que é elevadíssimo. Fica em torno, segundo os documentos, fica em torno de 25 milhões para manter toda aquela estrutura. Você tem noção do que são 25 milhões para manter uma estrutura daquela? E eu vou soltar esse vídeo aqui e nós vamos conferir o discurso dele com a realidade, com os documentos que não mentem. Documento é documento. Esses documentos, vale destacar que ele é apenas sobre o setor 1, que é o setor Braz. Os montantes é exorbitante. Somente o setor 1. A arrecadação, o gasto e o dinheiro guardado e investido. Bom, dito isso, vou soltar agora aqui o vídeo de Salvador Bueno. Vamos ouvir o vídeo dele e então eu vou trazer para vocês aqui, eu já separei aqui, eu fiz um relatório, né, com base no relatório técnico do perito financeiro e também nos documentos da CCB, e eu vou trazer informações para você. Antes, vamos ver o que o Salvador Bueno falou hoje no culto do Braz, que aconteceu agora cedo, às 10 da manhã. Vamos ouvir. E anunciamos, como sempre fazemos, as necessidades da obra de Deus. Os irmãos sabem que todo esse complexo aqui tem um custo.
E não é baixo, é alto. Pelo uso, pelo tamanho, pela dimensão de tudo que existe aqui, não só nesta casa de oração, mas em todo o complexo. E também as necessidades que existem da obra da piedade, que atende aqueles que estão padecendo falta daquilo que é necessário para viver, e que não se inscreve, porque nós não temos aqui uma forma de ajuda social, mas segundo a guia do Espírito Santo, quem necessita e pede a Deus em oração, o Senhor revela aos seus servos, diáconos, e também as irmãs da obra da piedade, para darem atendimento, e fazendo isto, o nome do Senhor Deus é glorificado. E para isso nós temos a coleta que atende a obra da piedade, viagens, manutenção e as construções de casas de oração. É uma coleta só, que é dividida para estas grandes necessidades, principalmente atendimento da obra da piedade. Aqui, gente, eu vou fazer uma análise da fala e depois eu vou trazer o resultado dos documentos. Na fala, já no final, ele acabou de dizer que toda essa arrecadação tem como finalidade principal a ajuda ao pobre, a obra da piedade. Mas será que essa informação é verdadeira? O que será que ele quis dizer com ajuda principal? Você acha que quando ele está dizendo a ajuda principal, ou seja, o dinheiro é usado principalmente, ou seja, em primeiro lugar, com a obra da piedade, você acha que ele está dizendo que a maior parte do montante é destinada ao pobre? Ou será que quando ele fala principalmente é porque ele tira primeiro para a obra da piedade, isso não importa se é um valor ínfimo, e depois ele usa o restante com outros fins? Será que é isso que ele quis dizer? Ou será que ele quer dizer que a maior parte, o maior pedaço do bolo, como diz assim, vai para a obra da piedade? Se você acha que ele está dizendo que a maior parte vai para a obra da piedade, sinto muito, mas você está muito enganado, muito longe da realidade. Já adianto um pouco do que eu vou te mostrar aqui. O valor é irrisório, perto de quanto eles arrecadam. E aí você pode estar ouvindo o que eu acabei de dizer agora e pensar, mas então, afinal de contas, se o dinheiro que vai para a obra da piedade é tão pouco assim, aonde eles estão gastando todo esse dinheiro? É exatamente esse o propósito desse vídeo, te mostrar na onde que eles estão colocando o dinheiro. Antes de eu te trazer essas informações, vamos ver de novo, porque tem pontos na fala dele aqui que precisam ser destacados. Vamos ouvir de novo. E anunciamos, como sempre fazemos, as necessidades da obra de Deus. Os irmãos sabem que todo esse complexo aqui tem um custo. Então ele fala as necessidades da obra de Deus, e isso ele se refere a o gasto e o custo com o complexo Braz. Presta atenção, necessidade da obra é gasto com o complexo. O complexo é toda a estrutura que junta prédios que estão em volta, aquilo tudo é um complexo. Tem a igreja ali dentro, a igreja faz parte do complexo, que é onde eles estão. Tem a igreja e o complexo todo, onde é feitas as reuniões, outros salões, talvez outros galpões e assim por diante. E ele acabou de dizer que esse dinheiro é para ajudar, para manter o complexo, o luxo. Porque quem gasta aproximadamente 20 milhões com um complexo estão luxando. É a visão que eu tenho. Se você gasta tanto dinheiro com uma sede, um local, a pergunta que eu tenho que fazer é: meu Deus do céu, o que é que vocês estão comendo aí? O que é que está sendo oferecido a vocês? Qual é o tipo de vida que vocês levam aí dentro? Qual é o tipo de estrutura? De reis só podem ser. Mas vamos ouvir o restante da fala dele. Presta atenção. E não é baixo, é alto. O gasto no complexo não é baixo, é alto. Ouça. Pelo uso, pelo tamanho, pela dimensão de tudo que existe aqui, não só nesta casa de oração, mas não só nessa casa de oração. A casa de oração é essa igreja, mas ele está falando, não é só essa igreja, tá? É todo o complexo. O complexo é tudo aquilo que está
é que faz parte daquele terreno, vamos pôr essa palavra assim, né? Que tem várias coisas da congregação ali, né? Tem o estacionamento, tem os prédios ali dentro, onde é feito outras coisas, reuniões, administração, tudo isso é o complexo. Todo o complexo. E também as necessidades que existem da obra da piedade. Aí, irmão, já começou a falar. Pedir dinheiro usando o pobre. Agora eles lembram do pobre, na hora de pedir o dinheiro. Que eles pegam um pobre, colocam na frente deles e falam: gente, vamos ajudar na obra da piedade. Mas se eu te disser que o valor que eles destinam de tudo que eles arrecadam fica em torno de 10%. Quem destina apenas 10% para a obra da piedade não está preocupado com a obra da piedade. Porque de cada 100 reais que você doa, irmão, se você der uma nota de 100 reais, apenas 10 reais vai ser destinado para a obra da piedade. Aí pode aparecer alguém aqui e falar assim: mas eu fui suprido, mas eu fui... É óbvio que alguém vai ser suprido com esses 10 reais, ou seja, 10%. E nos números que eu tenho, um vídeo que eu vou colocar nessa descrição desse vídeo, eu mostrei a vocês que para o gasto com construção e compra de terreno, ficou em torno de 337 milhões de reais, enquanto a obra da piedade estava em 35 milhões. 10 vezes menos. Quem gasta 10 vezes menos com a obra da piedade, não poderia estar pedindo dinheiro para a obra da piedade, porque isso não é o foco. Vamos ouvir o restante. Presta atenção. Atende aqueles que estão padecendo falta daquilo que é necessário para viver e que não se inscreve, porque nós não temos aqui uma forma de ajuda social, mas segundo a guia... Nós não temos uma forma de ajuda social. O que ele quer dizer com isso é que nós aqui não registramos as necessidades, a gente não tem um grupo de atendimento social. Aqui, se você tem necessidade, você vai falar com Deus. Não vem bater a palma ou bater na nossa porta da obra da piedade. É isso que ele quer dizer. Vá pedir para Deus. Mas eles, quando querem dinheiro para comprar terreno, pagar as custas das suas viagens, né? Essas viagens milionárias que eles fazem com gastos exorbitantes, como eu já mostrei nos documentos. Esses gastos exagerados deles, eles pedem dinheiro para o povo. Por que será que o Salvador não exorta o próprio ministério a orar ao invés de pedir dinheiro para o povo? Por que a regra para vocês não é a mesma regra para o povo? O povo, quando precisa de ajuda, vai pedir para Deus. Mas quando o ministério quer dinheiro, vai pedir para o povo. Isso faz sentido, irmão, para você? Vamos ouvir o restante. Do Espírito Santo, quem necessita e pede a Deus em oração, o Senhor revela aos seus servos, diáconos, e também as irmãs da obra da piedade, para darem atendimento. E fazendo isto, o nome do Senhor Deus é glorificado. E aí ele amarra isso à glorificação do nome de Deus. Então, como fiel, ele vê que se ele fizer isso, o nome de Deus é glorificado, então ele se submete a esse ensino absurdo. Porque Deus não vai revelar nada. Por que ele não vai revelar? Porque na Bíblia já isso é uma ordem. Isso não é um dom, não é nada que Deus revelar. A Bíblia diz que é uma ordem para socorrer os necessitados. Você não tem que ficar esperando Deus revelar. Isso é mais uma invencionice da Congregação Cristã no Brasil, para que as pessoas não vá lá bater, na porta da obra da piedade para pedir ajuda. Porque se você for, eles vão dizer que você está na carne, que você não é um servo fiel. Porque se você fosse fiel, você não ia pedir, você ia pedir para Deus e não para eles. Vamos terminar de ouvir o áudio, gente, que o mais importante vai vir agora, que é a análise do balanço financeiro e por que esse discurso do ancião presidente não representa a verdade. Esse discurso é enganoso. Vamos ouvir. Isso nós temos a coleta que atende a obra da piedade, viagens, manutenção e as construções de casas de oração. É uma coleta só. É uma coleta só para
viagem. Chega a ser absurdo. Uma coleta só para viagem, manutenção das casas de oração, incluindo Braz, qualquer outro tipo de gasto e obra da piedade. Mas se você criar um ranking de qual é esses setores que mais gasta dinheiro, se não me falha a memória, na análise que eu fiz, a obra da piedade ficou em 4º ou em 5º lugar em nível de gasto. Você entendeu o que é ficar em 4º e em 5º lugar no gasto da igreja e na hora de pedir ela está em 1º lugar? Você não acha que isso é uma forma de enganar as pessoas? Porque eles sabem que o povo prefere cooperar na obra da piedade. E foi por isso que eles unificaram as coletas. Como diz o antigo ancião presidente, o anterior a esse, que a coleta na obra da piedade estava gorda e a coleta da construção estava machucada. Quase não tinha. E aí eles tinham que tirar o dinheiro da piedade para colocar na obra da construção. Então o que eles fizeram? Sabendo que isso era uma prática ilícita, eles ajuntaram as coletas, transformaram elas numa coleta única para não precisar mais prestar conta com o povo sobre isso. Agora você coopera pensando que está cooperando na obra da piedade, mas o destino do seu dinheiro, quem está dando são eles. E a maior parte vai tudo para a construção, na ampliação do patrimônio da igreja. Precisava de uma igreja, comprar um terreno, não tinha caixa, com outra sobra do outro lado, da piedade sobrando, da piedade sobrando, da piedade sobrando. Nós íamos em cima da Irmandade, pedir coleta para comprar o terreno, sendo que tinha sobra. Então passa essa sobra daqui para cá e compra a igreja, compra terreno para a Irmandade se congregar. Então passa essa sobra daqui para cá, então passa essa sobra daqui para cá e compra a igreja, compra terreno para a Irmandade se congregar. Agora você coopera pensando que está cooperando na obra da piedade, mas o destino do seu dinheiro, quem está dando são eles. E a maior parte vai tudo para a construção, na ampliação do patrimônio da igreja. Que é dividida para estas grandes necessidades, principalmente atendimento da obra da piedade. Principalmente para a obra da piedade. Será mesmo? Bom, agora nós vamos trazer aqui algumas informações para você sobre a realidade da congregação. Reforço para você que eu vou colocar na descrição desse vídeo o vídeo que eu fiz mais completo do balanço financeiro da igreja. Mas depois de uma análise profunda que nós fizemos no balanço financeiro da igreja e no relatório técnico do contador financeira, nós percebemos que a congregação cristã no Brasil, na verdade, ela se comporta financeiramente como uma empresa e não como uma igreja. Pois só em 2024, a congregação ela fechou o ano com um lucro de 66,4 milhões de reais parados no banco em aplicações financeiras. Você acredita que esse tipo de comportamento representa mais uma igreja ou uma empresa que se preocupa com o patrimônio? E não para por aí. Nos últimos 3 anos, a CCB fechou em lucro, ou seja, um superávit. Foram um superávit astronômico. Foi 31 milhões em 2022 de lucro. Depois foram 21 milhões em 2023 de lucro e mais 21 milhões de lucro em 2024. Mas aqui vem o impacto mais significativo, aquilo que choca todos nós, o gasto com a obra da piedade.
Aquela ajuda que o irmão dá para o necessitado, sabe? Ele representa apenas cerca de 10% de todo o valor gasto. Só 10%. Sabe o que é 10%, meu querido? Você pega um bolo e divide esse bolo em 10 partes. Uma parte, uma fatia, só uma das 10 partes é aquilo que eles usaram com o pobre. Portanto, se você, meu querido, da Congregação Cristã no Brasil, foi ajudado de alguma forma pela obra da piedade, sinta-se um grande privilegiado, porque muita gente não sente nem o cheiro da ajuda da CCB. Falar nisso, eu quero reforçar aqui um pedido que eu venho fazendo há meses e há anos. A coleta que a congregação fez a nível Brasil, naquela época da enchente que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, até hoje, eles nunca trouxeram para nós o resultado de toda a coleta juntada. Tudo aquilo que foi arrecadado. Ninguém sabe quanto eles arrecadaram. Principalmente, ninguém sabe quanto que eles mandaram para o Rio Grande do Sul. Eu desconfio que a CCB desviou parte do recurso. Boa parte, muita parte do recurso que era para ir para o Rio Grande do Sul e eles não mandaram. Eu desconfio, baseado na informação que temos do Rio Grande do Sul, que apenas 1.800.000 chegaram lá. Apenas 1.800.000 que teve o seu destino até aquela época em que eu fiz o vídeo. E nós acreditamos que a arrecadação tenha sido astronômica, porque muita gente se comoveu, muita gente ajudou. Portanto, enquanto a CCB não traz essas informações, enquanto a CCB não presta conta com o público do total arrecadado e o que ela está fazendo de fato com o seu dinheiro, não dá para confiar em pessoas que fazem esse tipo de arrecadação e não presta a devida conta com o público. Mas voltando à análise aqui do balanço financeiro da CCB versus o discurso de Salvador Bueno, a gente precisa entender que enquanto eles estão pedindo dinheiro para a obra da piedade, na verdade, estão sendo drenados milhões para construção, reformas, viagens que chega a dar um montante de 7 milhões, o que foi gasto só com viagens. Para ser mais preciso com a informação sobre o gasto que eles fizeram só com viagens, gente, é muita coisa. Eu trouxe o número aqui do lado. Despesas com viagens missionárias foi R$ 7.554.546,99. Foi o que gastaram somente com viagem. É muita viagem. Se você for colocar em viagem na classe econômica, Rio-São Paulo dá para fazer aproximadamente 14 mil viagens de Rio a São Paulo. Essas viagens, irmãos, não contemplam apenas viagens para o exterior. Não é só as viagens para Estados Unidos, viagem para a Europa. A pergunta que eu quero fazer é: suponhamos que um ancião mora em Araraquara. Ele tem que vir para o Brás e voltar para a casa. Será que ele faz toda essa viagem de carro? 6 horas, não sei, 5 horas de carro? Ou será que eles viajam de avião? Essas reuniões que tem no Brás, constantemente, esse montoeiro de reunião. Quantos aviões esses homens pegam à custa do dinheiro que dizem que seria para usar com a comida do pobre? Tudo isso serve para a nossa reflexão. Você parou para pensar? Se a igreja tem dezenas de milhões sobrando no banco, em investimento financeiro, fazendo gastos astronômicos no Brás, viagens de avião para lá e para cá, e o número de batizados estão caindo na congregação ano após ano, isso é o próprio relatório da Congregação Cristã no Brasil, então por que será que eles continuam pedindo dinheiro com tanta urgência, sendo que o crescimento de fiéis não é compatível com o crescimento de patrimônio da igreja? Agora vem um questionamento à administração da Congregação Cristã no Brasil.
Diante desses documentos, que são próprios documentos da Congregação Cristã no Brasil, irmãos, entenda, esses documentos são oficiais. É a própria igreja que registrou eles em cartório. Nós precisamos levantar, então, os seguintes questionamentos, que são legítimos aos administradores da Congregação Cristã no Brasil. Por que manter 66 milhões aplicados enquanto tantos irmãos estão passando necessidades extremas nas periferias do Brasil, ou até mesmo aqueles que estão em lugares difíceis, como lá na Síria? Por que é que o foco da obra se tornou tijolo e cimento, ou seja, patrimônio da igreja, ao invés da assistência social e espiritual do povo? Porque o ministério pouco visita o povo. O ministério não sabe nem o nome das pessoas que eles batizam. O ministério sequer sabe onde eles moram. E também ajuda muito pouco perto da arrecadação financeira que fazem para a obra da piedade. Se o superávit da Congregação Cristã no Brasil é de milhões, a ponto de fazer investimento, porque nós investimos com aquilo que está sobrando, então por que o discurso do ancião presidente, de todos que vêm à tribuna da congregação, é de que estão fazendo um gasto elevadíssimo e que a Irmandade precisa socorrer o Braz? De que a Irmandade precisa doar mais ao Braz? A ponto de que em alguns lugares e setores eles criam até mesmo a coleta de intenção, colocando no coração das pessoas que ele deve se comprometer em doar mês a mês com a igreja. Como é que vocês explicam? Não acha que o discurso versus a realidade mostra uma diferença discrepante? Queridos irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Esse vídeo é um vídeo de alerta para você. O meu alerta aqui, irmão, é sobre a finalidade do seu sacrifício. Porque quando você doa, você está sacrificando alguma coisa em você e na sua casa e na sua família. Ah, mas eu estou dando porque está sobrando. Mas você poderia estar colocando no banco e investindo o seu dinheiro, o fruto do seu suor. Nem que fosse para fazer uma viagem, ou garantir o futuro dos seus filhos, ou até mesmo aqueles que dão sem ter condições de dar, mas estão dando porque acreditam nesse discurso de que estamos passando grande necessidade e precisamos da sua ajuda para manter o Complexo Braz. E enquanto eles escondem de forma de aplicação financeira 66 milhões no banco. Eu acredito que quando você ajuda e coopera, você acha que o seu dinheiro está realmente indo para a ajuda ao pobre, que o seu dinheiro está chegando na casa da viúva, ou na casa do órfão, ou do irmão muito pobre e necessitado. Mas a contabilidade do seu dinheiro, a contabilidade verdadeira, está na verdade sendo usada para inflar um patrimônio imobiliário da Congregação Cristã no Brasil, que, diga-se de passagem, já é gigantesco. E eles estão gastando mais e mais, ao ponto em que o número de batizados vem caindo, mas eles continuam em ascensão em número de patrimônio imobiliário. E tudo isso, toda essa logística financeira em detrimento ao benefício da Irmandade. Ou seja, a Irmandade não é o foco aqui. Você não é o foco. Todo esse esforço que eles estão fazendo para aumentar o patrimônio, você não é o foco. Então, quando você encontra um ambiente viciado desse, onde a sua ajuda ela corre o risco de estar sendo desviada na finalidade para a qual você deseja que fosse usado o seu dinheiro, eu vou te dar uma dica para você. A minha dica é muito simples. Ao invés de você entregar o dinheiro na Congregação Cristã no Brasil, que certamente vai ser usado para inflar o patrimônio, que você faça a sua ajuda direto na casa do necessitado e do pobre. Afinal de contas, a exortação bíblica para ajudar o necessitado é para que você fosse ajudar o necessitado. Você mesmo fosse ajudar o necessitado. Lá não está dizendo para você dar à igreja, que a igreja ajudará o necessitado, mas que você faça você mesmo. Aí no caso de uma grande necessidade, de uma grande calamidade, procure uma entidade que você acredita que é transparente. Procure um lugar onde você acredita que eles vão realmente destinar o valor para aquilo que você deseja que vá, e faça sua contribuição ali.
Porque na Congregação Cristã no Brasil, eu não garanto para vocês que isso vai ser feito. Aliás, eu tenho sérias dúvidas de que o dinheiro chega realmente no lugar do necessitado. E falo isso frente a duas necessidades que tem a do Rio Grande do Sul, que até hoje, depois de eu estar cobrando aqui, nunca ninguém ouviu eles falar nada de quanto arrecadaram e nem quanto mandaram. E agora no Paraná, a mesma coisa. Ninguém sabe quanto ajuntaram e quanto mandaram para aqueles irmãos necessitados. Portanto, irmão, volto a falar para você. Antes de você colocar o seu dinheiro nesse envelope ou fazer a transferência Pix, dá uma olhada para o lado. Dá uma olhada no seu irmão. Vá fazer uma visita na casa dos irmãos mais simples e mais pobres. Pode ser que você encontre uma necessidade ali. Irmãos que estão com uma conta de água atrasada. Irmãos que estão com uma necessidade atrasada. Às vezes você vai chegar lá e ele não vai ter nada para colocar para você comer e nem para você beber. Isso é um sinal de que precisa ser ajudado com o mantimento. Você pode estar levando ali, né, uma cesta básica, um quilo de carne, um pouco, né, de comida para crianças, que sejam doces, chocolate, alguma coisa para trazer um pouco de alegria. Essa é a verdadeira obra da piedade. É você verdadeiramente se compadecer do pobre e do necessitado. Porque Deus não quer que a gente durma de barriga cheia enquanto o nosso irmão está dormindo com fome. Entenda que a obra da piedade verdadeiramente bíblica, ela não precisa de CNPJ, muito menos de balanços maquiados e muito menos de grandes templos e luxuosos templos. Ela precisa só de uma ação sua, de amor, uma ação direta de misericórdia, uma ação de quem entra numa casa e deixa um pouco de alívio para o necessitado. Portanto, irmão, para concluir aqui, os números não mentem. O relatório mostra uma instituição rica e inflada. E os números apontam em gráfico num crescimento patrimonial em custa da necessidade do pobre. Ou seja, em detrimento à necessidade do pobre. Enquanto o pobre continua com fome, ela vai crescendo em patrimônio e investimento financeiro. Portanto, o relatório, que se você for ver, ele mostra uma instituição rica e que, na verdade, destina apenas migalhas para a real necessidade que eles usam como pretexto para pedir o seu dinheiro. A obra da piedade fica apenas com uma migalha, as sobras e o resto daquilo que você coopera. O que eu estou dizendo aqui, irmão, não é especulação. Eu não estou criando dados, inventando coisas. Tem um relatório nosso que eu fiz uma live mostrando os números, o balanço financeiro. Inclusive eu vou colocar até a imagem aqui na tela, que é para você. É porque eu já guardei o documento físico, mas eu tenho ele digital. E eu vou mostrar aqui do lado para você ter uma ideia de que sim, é um documento verdadeiro da Congregação Cristã no Brasil. E eu não ia trazer nenhum desses dados ou números se eu não estivesse falando a verdade. Até porque a congregação acompanha os meus vídeos, assim como os advogados da CCB. Então pode ter certeza que as informações que estou trazendo para você são verídicas e verdadeiras. Portanto, meus irmãos, eu quero te fazer um pedido. Deixe o seu comentário aqui embaixo e diz para nós o que você acha desses 66 milhões da Congregação Cristã no Brasil parados no banco em investimento financeiro, enquanto ela dá uma de coitada dizendo que precisa de ajuda para manter as custas do Complexo Braz. O que você acha desses 66 milhões no banco, enquanto o povo passa fome e necessidade? E o que você acha da CCB separar apenas 10% de todo o montante arrecadado para mandar para a obra da piedade, enquanto ela usa a obra da piedade para pedir dinheiro ao povo? Coloca aqui o seu comentário e mostra nesse comentário a sua indignação. Faça o seu papel como um papel de pressionar por transparência de verdade e genuína, que é isso que está fazendo falta nesses balanços financeiros da Congregação Cristã no Brasil. Entenda que nesses documentos de balanço financeiro, eles são muito superficiais. Eles não mostram de verdade quanto que arrecadou para cada área e qual foi o real destino desse dinheiro. É uma prestação de conta muito genérica, sem muita clareza. Então, deixa muito a desejar, até para a gente fazer uma análise.
ok? Bom, se você gostou desse vídeo, se você acha que ele te trouxe informações, se você acha que ele é relevante, principalmente no meio da congregação cristã no Brasil, eu peço que você deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo para que essas informações cheguem a mais irmãos. As pessoas precisam acordar e saber o que ela deve de fato fazer com o seu dinheiro para que o pobre realmente seja suprido. Vou ficando por aqui. Eu sou Josafá Agra, muito obrigado pela sua audiência. Se você chegou até aqui, muito obrigado mesmo. Você é uma pessoa responsável e que está querendo saber mais sobre a congregação cristã no Brasil. Muito obrigado mesmo. E eu vou colocar no link desse vídeo o outro vídeo que eu fiz com o balanço financeiro da CB. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.